Jon ou Loki na voz pra gente desenrolar mais uma capítulo? Firmão, preparado pra mais uma rodada? Agora a coisa vai ficar pesada. A gente vai ver o resultado da conversa de Abraão com Deus e mais uma mancada sinistra do nosso herói da fé. A gente vai desenrolar o capítulo 19 de Gênesis e se prepara porque essa fita é forte. No último capítulo, a gente viu o tio Abraão negociando com Deus para poupar Sodoma se achasse pelo menos 10 justos na cidade. Agora, a gente vai descer com os 2 anjos para dentro de Sodoma e ver com os nossos próprios olhos o nível de maldade daquela quebrada. E vamos ver a fuga desesperada de Ló e sua família de uma destruição de fogo e enxofre. Pega a visão. Essa história é uma aula sobre as consequências do pecado, a misericórdia de Deus que resgata e o perigo de ter o coração preso nas coisas erradas. Bora nessa que a chapa vai esquentar. Se liga nessa cena. Os 2 anjos chegaram em Sodoma no final da tarde e o Ló tava lá sentado na porta da cidade. Quando ele viu os caras, ele correu, se prostrou e já mandou o convite. Aí, meus senhores, cheguem mais, vamos lá para a casa do seu servo, lavem os pés, passem a noite e amanhã vocês metem marcha. Ele aprendeu um pouco da hospitalidade do tio Abraão. Os anjos no começo deram um migué, falando que iam dormir na rua, mas o Ló insistiu tanto que eles foram com ele. Ló preparou um banquete, fez pão sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles fossem dormir, a treta começou. De verdade! A casa foi cercada pela galera da cidade, os homens de Sodoma, desde os moleques até os mais velhos. A cidade inteira tava lá. E eles começaram a gritar pro Ló: cadê os caras que entraram na tua casa hoje à noite? Traz eles pra fora pra gente conhecer eles. E esse conhecer aqui, meu parceiro, era no sentido mais depravado e violento possível. Quebrada sinistra de perversidade. Ló saiu para falar com a multidão e fechou a porta atrás de si. Na tentativa desesperada de proteger seus hóspedes, ele cometeu uma loucura. Ele disse: aí, meus irmãos, não façam essa maldade. Se liga, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazer elas para vocês fazerem o que quiserem, mas não encostem nesses homens, porque eles estão debaixo da proteção do meu teto. Tá ligado no nível de desespero e na mentalidade errada da época? Ele ofereceu as próprias filhas, mas a galera tava tão cega pelo pecado que nem quis saber. Eles gritaram: sai da frente! Esse cara veio aqui como estrangeiro e agora quer ser nosso juiz? Vamos fazer pior com você do que com eles. E partiram para cima do Ló para arrombar a porta. Nessa hora, os anjos agiram. Eles puxaram Ló para dentro de casa, fecharam a porta e pá! Feriram todos os homens que estavam do lado de fora com cegueira. Os caras ficaram ali tentando achar a porta e não conseguiam. Deus mostrou que com ele não se brinca. Dentro de casa, os anjos mandaram o papo reto pro Ló. Você tem mais alguém aqui? Genro, filho, filha? Tira todo mundo dessa cidade porque a gente vai destruir esse lugar. O clamor contra ele subiu até o Senhor e ele nos enviou para acabar com tudo. Ló correu para falar com seus futuros genros que iam casar com suas filhas. Levantem, saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas os caras acharam que ele estava de zoeira tirando uma onda. Não acreditaram nele. Quando o dia amanheceu, os anjos apressaram Ló. Levanta! Pega tua mulher e tuas 2 filhas para vocês não morrerem no meio do castigo da cidade. Mas o Ló tava demorando, enrolando. Parece que ele tava com o coração preso nas coisas que ele tinha ali. Então, os anjos na misericórdia do Senhor pegaram ele, sua mulher e suas filhas pela mão e os arrastaram para fora da cidade. E o anjo disse: escapa pela tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda esta campina. Escapa para o monte para que não pereças. Mas Ló, ainda com medo, pediu para ir para uma cidadezinha pequena ali perto chamada Zoar. E Deus, na sua paciência, permitiu. E então, meu parceiro, a destruição começou. O Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades, a planície, todos os moradores e tudo que nascia na terra. Uma destruição total! E a mulher de Ló? Ela desobedeceu a ordem do anjo. No meio da fuga, ela olhou para trás e na mesma hora virou uma estátua de sal. O coração dela ainda estava lá, nos bens, na vida que ela estava deixando para trás. Que lição pesada sobre desapego!
No dia seguinte, Abraão levantou cedo e foi até o lugar onde ele tinha falado com Deus. Ele olhou na direção de Sodoma e Gomorra e viu uma fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha. Mas a Bíblia diz um detalhe importante. Quando Deus destruiu aquelas cidades, ele se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. A intercessão do tio Abraão salvou a vida do sobrinho, e a história termina de um jeito bizarro e triste. Ló, com medo de ficar em Zoar, foi morar numa caverna com suas 2 filhas. E as filhas, achando que o mundo tinha acabado e que não havia mais homens, tiveram a ideia de embriagar o próprio pai e deitar com ele para gerar descendentes. E dessa relação incestuosa nasceram os pais de 2 povos que seriam inimigos de Israel no futuro, os Moabitas e os Amonitas. Que final trágico para a história de um homem que um dia andou com Abraão, mas escolheu o caminho do que brilhava aos olhos. E aí, minha galera, que capítulo intenso! Uma demonstração clara do juízo de Deus sobre o pecado desenfreado, mas também da sua imensa misericórdia em resgatar aqueles que ele quer salvar. E uma lição dura sobre o perigo de amar mais as coisas deste mundo do que a nossa própria salvação. Agora, quero ouvir o seu papo reto. O que a história da mulher de Ló te ensina sobre olhar para trás? E a atitude de Ló de hesitar para sair de Sodoma te lembra de alguma área da sua vida que você tem dificuldade de largar? Solta o verbo nos comentários. E se tá curtindo essa jornada, não esquece. Curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. Paz!